Seja muito bem-vinda à nossa aula de número 21 aqui no Edital do Mercado. Essa aula que acontece toda quarta-feira às 14 horas, para que eu possa te guiar a você aprender a faturar o teu primeiro milhão vendendo o teu curso, mentoria ou consultoria aí para o Sebrae e fazer parte da sétima onda do marketing digital. Meu nome é Daniela do Nascimento e hoje a gente vai, nessa aula, resolver de uma vez por todas uma dúvida que eu recebo muito aqui no Edital do Mercado. Qual que é o nicho que eu devo escolher para ter certeza que eu vou conseguir vender para o Sebrae? Nessa aula de hoje, a gente vai falar, sim, como que você vai escolher o nicho perfeito para o seu primeiro milhão com o Sebrae. E eu vou te mostrar exatamente quais são os nichos que o Sebrae mais compra. Oh, isso vale uma campainha! Isso aí! E que pagam melhor e como que você pode escolher baseado aí na sua própria experiência. Deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Em 18 anos fornecendo para o Sebrae, eu vi centenas de empresas tentando entrar em edital. E não foi poucas, e não foi. E olha, e um erro que eu via muitas dessas empresas, né, pessoas, colegas muitas vezes cometendo, era que escolhiam o nicho errado. E assim, escolher o nicho é uma coisa fácil? Nem sempre é fácil. Quando a gente iniciou a ser fornecedor do Sebrae lá em 2006, eu tinha 23 anos, estava há 6 meses de formada da graduação e olha, não conseguia trabalho em lugar nenhum. Morava no interior do Rio Grande do Sul e só o que eu escutava era assim: tu é muito qualificada. Ah, tu tem informação, é uma muito cara. Não, a gente não está contratando. Ou, ai, você vai ficar pouco tempo aqui na empresa porque provavelmente vai querer se desenvolver. Já pensou? Pois é. E aí eu entrei num edital do Sebrae para um nicho específico que se chamava Programa Empreender. Era para desenvolver grupos empresariais na época, certo? E desenvolvendo esses grupos empresariais, a gente fazia a empresa, o empreendedor, poder ter resultados melhores no seu faturamento. Na época, cheguei a atender mais de 100 empresas simultâneas. Isso aí, gente. Por quê? Porque cada grupo de empresas formado tinha mais ou menos em torno de 11, 12, 15 empreendedores em um mesmo grupo de trabalho. E isso me rendeu muita experiência e muito conhecimento em como entender como que a lógica da micro e pequena empresa funciona para o atendimento de Sebrae e para também os nichos. E por quê? Porque naquele tempo a gente só podia trabalhar com nichos específicos, que eram chamados de grupos setoriais. Então, para eu poder atender o empreendedor, eu tinha que formar um núcleo setorial de um nicho específico de mercado, entender todas as necessidades daquele nicho e trabalhar todas as melhorias com uma metodologia que se chamava Metaplan. Escreve para mim aqui nos comentários se você é do tempo do Metaplan, se você lembra dessa época, né? A gente começa a entregar as idades aqui. E eu via muitos colegas, muitas pessoas justamente querendo entrar nichado ou prestar serviço nichado, cometendo erro, não por falta de conhecimento, não era também falta de experiência que eles tinham, mas era muita falta de estratégia na escolha do nicho. O consultor muitas vezes queria escolher um nicho de atuação ou que queria daqui um pouco, né, ser palestrante ou dar aulas, enfim, um nicho específico e acabava não conseguindo. E deixa eu trazer um exemplo real do porquê que muitas vezes eu via isso acontecer. Nós tínhamos expertise, né? Fomos adquirindo muito mais com o passar do tempo em marketing digital. Mas quando a gente entrou no Sebrae, não foi basicamente, por exemplo, com um curso genérico, né? Foi num processo para ser facilitador num programa específico. E com o passar dos anos, quando surgiu o edital de mercado, que é, né, essa modalidade aí de vendas que a gente traz muito aqui no canal, a gente também não entrou no edital com algo genérico. A gente já entrou com um curso de formação de
marketing digital para negócio local, que se chamava Mental Vendas. E depois evoluímos para mentoria Domine seu marketing com sites e anúncios que vendem. Marketing digital sempre específico para lojas físicas. Olha só. Por quê? O Sebrae, gente, ele não compra trends, entenda, ou conceitos genéricos. Ele compra soluções para aqueles problemas específicos que são mais recorrentes aí da dona de loja, do salão de beleza, da oficina mecânica. E esses são clientes do Sebrae. Eles não querem aprender marketing digital. Me fala se você quer. Você quer aprender marketing digital? Ou você quer aprender algo específico que aquele segmento te traz? É aqui onde mora a grande diferenciação do que eu estou trazendo para você hoje. Eles querem saber, basicamente, como fazer a minha loja física vender mais na internet. E existe um abismo aqui entre aprender marketing digital e aprender a fazer a minha loja física vender mais na internet. Tá conseguindo captar? Vamos lá que até o final da aula você vai conseguir captar toda essa mensagem, tenho certeza. O resultado que isso tudo nos deu de trabalhar com um nicho subnichado e bem específico na abordagem foi mais de 1 milhão faturado com um único produto aí dentro do edital de mercado. E a diferença não foi conhecimento, mas foi sim a estratégia que a gente criou a partir do nicho e do subnicho na linguagem sebraense para apresentar isso como um grande resultado e uma vantagem para um público específico. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui. A verdade, gente, é que primeiro eu preciso quebrar um mito. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue juntos. A maioria das pessoas, ela acha que o Sebrae, ele compra qualquer coisa relacionada a empreendedorismo. Você acha que isso é verdade ou mentira? Escreve aqui no chat, bota aqui abaixo da aula. É verdade ou mentira? Né? Compra qualquer coisa relacionada a empreendedorismo, é isso? Vamos lá. Eu vou te dar a resposta. Isso é mentira! Vale até campainha. E a gente vai entender quem é o Sebrae e quem ele atende. Primeira coisa, gente, o Sebrae, ele é uma entidade privada sem fins lucrativos que existe há mais de 50 anos com uma missão específica: promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. Os clientes do Sebrae, eles são desde o microempreendedor individual, que é quem fatura ali mais ou menos em torno de 81 mil reais por ano, a micro e pequena empresa, quem fatura ali 480 mil reais por ano, e a pequena empresa, quem fatura mais de 4 milhões e 800. Mas não é só esse público que o Sebrae tem também. E eu trouxe aqui o nosso mapa mental, porque eu vou. Gente, tem muita coisa nessa aula hoje aqui, hein? Eu vou mostrar para vocês que o Sebrae também tem outros clientes e é aqui onde mora uma oportunidade grandiosa para você. Tá aqui, ó. Ele também atende quem nunca nem pensou em empreender, quem daqui a um pouco tá lá no colégio estudando e pode vir a ser um potencial empreendedor, quem é um potencial empresário, que daqui a pouco já tem uma quitandinha, já tem um negocinho, mas não tem CNPJ, MEI, ME, EPP, que eu já falei, artesão e prefeituras. Todo esse grupo aqui atendendo aos requisitos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, Lei Geral 101/2003/2006, né? Então, todo este público aqui, se você tem algum produto que você pensa que você pode resolver o problema de algum desses públicos, ou que você daqui a um pouco tem muita experiência e poderia ter um produto para resolver o problema de um desses públicos, sim, você poderia estar atendendo, né, os clientes do Sebrae, porque eles são clientes do Sebrae. Isso significa, na prática, o dono da padaria, do salão de beleza, da oficina mecânica, da lojinha de roupa, o contador, o dentista, o arquiteto, todos pequenos negócios reais com problemas práticos, certo? E o Sebrae, gente, ele tem 24 grandes áreas temáticas específicas que prioriza. Por quê? São os problemas que esses pequenos empresários mais enfrentam. Então, o Sebrae fez um grande mapeamento de quais eram os principais problemas que as micro e pequenas empresas enfrentavam e o que ele poderia estar auxiliando ou buscando no mercado, né, profissionais e empreendedores que pudessem auxiliar. Dentre essas 24 grandes áreas,
Temos 5 que são as que mais geram contratos. Quer saber quais são? Bora lá, que eu mapeei isso para trazer para vocês, porque aqui a gente só traz coisas que realmente vão poder te guiar e te ajudar nessa jornada. Essas 5 grandes áreas aqui que mais geram contratos são as áreas de finanças, ou seja, tudo que está muito ligado ao controle do dinheiro, fluxo de caixa, preços, né? As áreas de marketing digital, como pequenos negócios, como usar a internet para vender mais, as áreas de vendas, como vender mais e melhor, por exemplo, e a área de gestão empresarial, como organizar e fazer a empresa crescer, por exemplo. E tecnologia, ferramentas simples para automatizar processos. Agora, é aqui onde a gente tem um segredo de milhões. Gente, olha só. Eu sei que essas são as áreas que mais geram contratos, certo? Estou mostrando para você aqui. Mas não é só escolher uma dessas áreas que vai garantir que você tenha muito sucesso, que você possa vender o seu produto para o Sebrae, certo? É escolher o subnicho dentro dessa área, voltado para a realidade do pequeno negócio. É aqui onde mora o ouro, né? Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu transitar aqui na minha tela. Olha lá. 3 exemplos aqui, né? Eu posso chegar e oferecer marketing digital avançado. A pessoa vai entender o que é? Bé, não vai, porque tá genérico. Genérico não serve. Você vai precisar ser específico. Aqui tem um exemplo específico, ó. Instagram para pequenos negócios. Por que que ele está mais específico? Porque ele pega a área de marketing digital, traz a especificidade de uma ferramenta e traz, inclusive, a especificidade aqui para quem é pequenos negócios. Agora, se eu quero deixar muito mais específico, ainda dentro de um subnicho, eu posso colocar, por exemplo, um WhatsApp Business para microempreendedor individual. Então, eu saio de pequenos negócios e entro com o que eu vou fazer e para quem eu vou fazer, certo? Quanto mais específico você for, mais sair do genérico, mais demanda você vai ter. Por quê? Porque você vai, inclusive, aparecer mais nos catálogos e cardápios de serviços do próprio Sebrae, nos portais, aonde o Sebrae, inclusive, busca os serviços depois que você está lá dentro, né, como fornecedor. Quanto mais específico, melhor. Agora, por que que o Sebrae compra os seus produtos? Tu deve estar se fazendo essa pergunta, né? Por quê, Dani? Né? Tu tá trazendo Sebrae, o que que isso tem a ver? Primeiro, gente, que não se trata de dinheiro, se trata de uma missão muito maior. Sebrae salvou a minha vida. Quando eu tinha 23 anos, eu estava lá praticamente, vamos dizer assim, desacreditada, achando que eu não ia ter uma oportunidade, mesmo depois de ter feito o maior empenho da minha vida, que foi pagar uma faculdade sem ter condições nenhuma. Eu digo que eu fui salva, porque eu tive uma oportunidade de entrar, prestar serviço para uma instituição de renome nacional, numa cidade do interior, e conseguir fazer muito bem aquilo que me foi demandado. Consegui prestar muito bem os serviços da oportunidade que eu tive lá naquele programa Empreender. Isso me rendeu, inclusive, ganhar um prêmio de destaque nacional, facilitadora de destaque nacional da Confederação das Associações Comerciais, a CACB, em parceria com o próprio Sebrae. Mas não é sobre eu, a Daniela, é sobre você. É de você que a gente está falando aqui. É como que você pode transformar a sua vida, é como que você pode mudar da água para o vinho. Como você pode passar a ter muitos clientes que hoje, daqui a um pouco, você não está conseguindo sozinho. É isso que vai mudar. O teu game vai mudar aqui. Porque, gente, Sebrae faz a prospecção, ele que busca os clientes. E você é o meio, né? Você é quem vai estar ali trazendo a solução, trazendo o teu intelecto. E isso é muito bom, porque você vai estar sendo valorizado. E olha só, deixa eu te contar uma coisa muito fundamental. O Sebrae ele não é uma empresa comum. Ele é uma entidade sem fins lucrativos que existe há mais de 50 anos com uma missão constitucional, inclusive, que é desenvolver os pequenos negócios no Brasil. E eles não ganham dinheiro vendendo os teus produtos. Pode ficar tranquilo, não tem nada a ver com isso. Na verdade, muitas vezes eles oferecem até de graça o teu curso, a tua palestra, a tua mentoria, aquilo que tu vendeu para eles, ou até mesmo por preço simbólico para os pequenos negócios, tá?
Por que que eles compram os produtos externos? Tu deve estar se perguntando assim, se eles têm daqui um pouco consultores lá dentro, tem pessoas que poderiam, né, tá até mesmo prestando um serviço para micro e pequena empresa. É simples. Eles precisam de soluções especializadas para resolver os problemas específicos dos clientes deles. São 15 milhões de pequenas empresas no Brasil, gente. E o recurso do Sebrae, ele vem principalmente das contribuições do Sistema S, das empresas formais, assim como a minha, a sua, ou tantas outras, né? De parceiros como o FAMP ou o Fundo de Aval e de programas governamentais de fomento. Isso significa que eles têm, sim, responsabilidade com o resultado. Então, eles não podem comprar qualquer coisa. Precisa ser algo prático. Por isso, gente, na escolha do seu nicho, você deve se fazer 3 perguntas. Anota lá para você lembrar, porque essas 3 perguntas são fundamentais. A primeira delas é: isso que eu estou pensando em vender aqui para o Sebrae, esse curso, essa mentoria, essa palestra, essa ferramenta, resolve um problema real das pequenas empresas? O empresário vai conseguir aplicar com facilidade isso que eu vou estar entregando, ensinando, auxiliando? Vai gerar resultado visível para o negócio dele? Você precisa responder essas 3 perguntas. Se você responder com sim, eu vou te dizer o seguinte, ó, você tem um nicho com potencial para Sebrae, tá? Porque agora eu vou te dar 3 critérios também que vão te ajudar a você escolher melhor o teu nicho de forma que vai fazer você faturar muito mais e mais rápido também. E esses 3 critérios são esses aqui, ó, que eu já deixei mapeadinho para mostrar para você, ó. Vamos lá. O primeiro deles é o seguinte, ó. Eu tenho aqui daqui um pouco uma demanda comprovada, né? Por exemplo, um problema urgente que eu vou resolver lá da micro e pequena empresa, como não falir, essa é uma demanda comprovada, né? É um problema, uma demanda que existe e é urgente, certo? Então, assim, eu tenho uma expertise real, eu tenho algo que eu realmente tenho a mão suja de terra, que eu realmente consigo ensinar, ou só é algo que eu estou. Então, com esses 3 critérios aqui para uso, você vai escolher o nicho, né? Então, assim, não dá só para ser algo que daqui a um pouco eu tenho vontade de atuar. Você realmente precisa ter uma expertise real, certo? Um problema urgente para você poder estar resolvendo. Exemplo dele seria: ah, não falir, como vender mais, como proteger a minha empresa da internet. Então, tu pode procurar algo que o empresário daqui a um pouco tenha uma necessidade também mais urgente de resolver. Mas é importante sempre, gente, ó, pensar o seguinte, ó, eu tenho conhecimento nessa área, meu produto realmente atende isso, né? Esse problema realmente eu tenho expertise para resolver? Porque aqui é onde muitas pessoas que me acompanham precisam pensar de forma diferente. Que é o seguinte, ó. Quem nunca ouviu falar de Sebrae, você tem uma vantagem incrível. Você não tem nenhum tipo de vício. Você pode escolher qualquer nicho dessa lista baseado na tua experiência real. E eu já vou mostrar uma lista completa, tá bom? Você, daqui um pouco, para quem já tentou digital, mas se perdeu, você provavelmente já tem um nicho, só precisa adaptar a linguagem do Sebrae. E para quem sonha em começar e não começou, você pode escolher o nicho antes de criar o produto. É a situação ideal. Mas tu deve estar se perguntando assim, tá, mas eu vou. Qual nicho que eu vou agora? Né? Como é que eu inicio a pensar sobre nicho, subnicho? Né? Eu não sei, Dani, você me ajuda? Eu vou te dar algo que mais ninguém tem, que é o mapeamento completo dos 24 nichos que o Sebrae compra com exemplos reais de subtemas. Olha só, agora eu vou te dar alguns nichos de ouro que estão em alta, né? E eles são baseados na lista oficial de temas que o Sebrae mais procura.
Vou compartilhar a tela com vocês aqui e vou mostrar cada um deles aqui que a gente mapeou para trazer para vocês para essa aula. Porque, gente, aqui é uma aula para realmente você ser guiado nas suas melhores escolhas, tá certo? O primeiro deles aqui, que é, vamos dizer assim, o top, né? Tá aqui, ó, é o nicho de finanças para pequenos negócios, certo? Mas eu já sei isso, porque eu já falei para vocês as 5 áreas mais compradas, né? Agora, os subtemas que vendem, vamos entender eles aqui? Olha que bacana, gente. Ninguém tem isso aqui, não te disponibiliza em lugar nenhum da internet, né? Como calcular o preço de venda, como controlar o fluxo de caixa, como sair do vermelho, como separar contas pessoais das contas da empresa, né? E por que que isso aqui é um subnicho em alta? Porque 90% dos empresários não sabem mexer com o dinheiro da empresa, né? Muitas vezes mistura tudo, vira aquela bola de neve, né? O que é da empresa, o que é da pessoa física, já não sabe mais. Então, sim, ele é um nicho em alta e os subtemas está aqui, como eu mostrei para vocês, né? O subnicho de ouro 2, marketing digital simples. Qual que são os subtemas que mais vendem? Olha lá. Como criar, por exemplo, uma página no Instagram para minha empresa, como utilizar o WhatsApp Business, como divulgar na internet sem gastar muito. E por que que isso é um subnicho, né, de ouro? Porque, basicamente, gente, né, um subtema de ouro. Pequenos negócios sabem que precisam estar na internet, mas eles não sabem como, né? Eles acham difícil demais, complexo demais. E cá para nós, né? É mesmo, né? Então vamos lá. O outro, o nicho de ouro, vendas para negócios. Olha lá. Subtemas que mais vendem. Como automatizar processos simples e usar a tecnologia para economizar tempo, ferramentas gratuitas para pequenas empresas. E por que que isso funciona muito? Porque pequenos empresários querem facilitar a vida e não complicar, né? Então a gente tem aqui, basicamente, vamos dizer assim, a mina de ouro para você seguir, né? Nicho 5 de ouro, gestão de equipe para meio e pequenas empresas. Subtemas que vendem, olha lá. Como contratar o primeiro funcionário, como motivar a equipe pequena, como dar feedback para funcionários. E por que que isso funciona? Na hora de crescer, todo mundo trava na gestão de pessoas, né? Então, gente, olha só que bacana, né? Trouxe para vocês aqui os 5, né, nichos aí de ouro e trouxe também como que você pode aplicar cada subtema aí no teu negócio. Ou seja, na hora que tu vai pensar numa palestra, na hora que tu vai pensar num curso, numa consultoria, numa mentoria, enfim. Mas tem um segredo aqui também que poucos sabem. O Sebrae, gente, ele atende 99% das empresas do Brasil. E por que 99%, Dani? Porque são micro e pequenas empresas, são mais de 6,4 milhões de estabelecimentos. E eles têm um perfil muito parecido. Muitos deles vieram da informalidade ou estão, né, muitas vezes até aprendendo a ser empresa. A maioria não tem formação e nem sequer, né? Imagina se vai ter formação de administração. Eles querem soluções práticas e não querem teoria acadêmica, precisam ver resultado rápido no negócio e valorizam quem fala a língua deles. Quem consegue transitar na simplicidade é muito valorizado, né? Sem complicação linguística, sem termos técnicos demais. Por isso, quando tu escolher o teu nicho, tu precisa pensar que a minha experiência, como é que a minha expertise pode resolver um problema real e urgente dessa loja, desse salão, dessa oficina mecânica, entende? Você precisa pensar no cliente-alvo, naquele que tu vai atender ali, né, daqui um pouco, através do Sebrae, né? Não só escolher um nicho, sabe? É saber posicionar ele na linguagem que o Sebrae, né, e os pequenos negócios entendem, que vai te diferenciar e muito para te ser aprovado e para te ter muito mais venda, gente, certo? E é isso que eu falei é algo que a gente ensina na nossa mentoria, porque cada nicho tem uma forma específica de ser apresentado, para maximizar justamente as chances de aprovação. E, aliás, né, falando nisso, nas últimas semanas eu tenho recebido algumas mensagens lá no direct do Instagram falando assim, Dani,
Escolhi meu nicho, tô pensando na palestra tal, tô pensando em falar sobre isso, mas eu não tô sabendo como estruturar para o Sebrae. Ou eu tenho medo de escolher errado, de perder tempo, não ser aprovado. E é exatamente por isso, gente, que a gente desenvolveu um processo específico na nossa mentoria. Não é só a escolha de qualquer nicho da lista, é um processo estratégico, onde a gente analisa a tua expertise real, cruza com os nichos de alta demanda do Sebrae, valida se isso tem aderência ou não para poder ser ofertado, estrutura na linguagem correta e te acompanha até a aprovação. Porque uma coisa é escolher o nicho, outra coisa é vender ele para o Sebrae, né? Concorda? Então, se tu se identificou com alguma dessas situações que eu trouxe hoje aqui, tenho muita experiência, né? Muita expertise, mas eu não sei qual nicho escolher, ou escolhi um nicho, mas eu quero validar se ele está certo, ou eu quero uma garantia, né? Se eu estou indo no caminho correto. Você precisa participar da nossa reunião de negócios, que é uma reunião onde a minha equipe faz um diagnóstico completo do teu perfil, identifica qual é o nicho que você tem mais potencial, que você pode exatamente estruturar ele para o Sebrae e te ajuda, te conduz qual é o caminho que você vai seguir a partir dali, tá? Se você gostaria de participar dessa reunião de negócios, vai lá no Instagram, clica no link da bio e procura por reunião de negócios, preenche teus dados, é uma reunião gratuita, certo? E detalhe, a gente só faz com pessoas que têm realmente potencial de faturar com o Sebrae. Na próxima quarta-feira, 14 horas, a gente se vê aqui para a próxima aula e eu vou trazer para vocês o passo a passo para transformar o seu conhecimento em dinheiro. Então, abaixo desse vídeo tem lá o link digitaldemercado.com.br, você pode preencher também para reunião de negócios. E se tu ficou com qualquer dúvida sobre essa aula, me manda um direct lá no Instagram. Eu vou te responder e vou te ajudar para te guiar no melhor caminho para você faturar teu primeiro milhão vendendo teu curso, tua mentoria, tua consultoria para o Sebrae. Muito obrigada e até a próxima aula. Quarta-feira que vem a gente se vê. Tchau, tchau.